Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a formação das monarquias nacionais europeias. Vamos lá? Esse processo de formação das monarquias ocorreu de maneira similar, em todos os países europeus, entretanto em tempos distintos, em épocas diferentes. Em Portugal, ele teve início no século XII, com a dinastia de Borgonha, ou também conhecida como dinastia Afonsina, sendo mais tarde consolidado pela dinastia de Avis, lá na Revolução de Avis. Na Espanha, ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e Castela, apresentando seu apogeu aí com a dinastia de Habsburgos. Ambos os países, Portugal e Espanha, começaram o processo de formação dos estados nacionais após a expulsão dos mouros, os muçulmanos que habitavam a Península Ibérica desde o século VIII, que vieram aí invadindo a Europa, após o processo de cruzadas, e fizeram esse movimento inverso, voltando aí para a Europa. Na França, considerada aí o exemplo máximo do absolutismo europeu, esse processo foi consolidado com a dinastia Capetinga, e a dinastia Valois, e por fim na Inglaterra com a dinastia Plantageneta e a dinastia Tudor. No contexto histórico, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ocorreram muitas mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais na Europa. No campo político, a mudança de maior importância foi a centralização do poder com a formação dessas monarquias nacionais durante os séculos XV e XVI. Esse processo foi mais significativo na França, Espanha, Inglaterra e ali com menos importância na Rússia. Foi nesse contexto também que teve início a formação dos países europeus, o surgimento do sentido, o significado de nação. Então, durante a passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem a urbanização das cidades, Então, a gente vê aí surgindo na Europa novamente a figura do rei. Principais causas e antecedentes. A participação de nobres nas cruzadas, cujo objetivo era retomar o controle da Terra Santa, Jerusalém, E aí, com os senhores feudais fora de suas terras, houve um relativo abandono do poder. E esse foi ocupado pelos reis, que passaram a ganhar força em várias regiões. Ocorreu também nesse contexto das cruzadas uma união entre burgueses e reis, cujo objetivo era dominar áreas controladas pelos senhores feudais. No século XV, o renascimento cultural e urbano provocaram um significativo enfraquecimento do sistema feudal. Esse processo abriu caminho para a necessidade de uma nova forma de estrutura política, mais adequada aos anseios da burguesia emergente, A figura, e a atuação de um rei, como símbolo do poder centralizado, ele se tornou o caminho mais viável, se tornou a solução mais fácil. Ainda sobre essa aliança entre os monarcas e a burguesia. Aos poucos, com o apoio da burguesia comercial, os reis foram ganhando força. Eles foram conquistando território e ampliando seus poderes. Então, dessa forma, foram sendo formadas essas monarquias. As principais características delas, o apoio econômico da burguesia, a organização dos exércitos nacionais, a liberdade econômica para essa burguesia comercial, o aumento da independência dos reis em relação à Igreja Católica, o aumento da arrecadação, através da cobrança de impostos de burgueses, eles tiveram uma relativa autonomia, assim como também os artesãos, os trabalhadores, rurais, os da classe média, e dos burgos. A unificação do sistema de pesos e medidas, isso é muito importante, foi muito importante não só para o desenvolvimento da burguesia, do sistema mercantilista, que é aí o embrião do capitalismo, como também para o desenvolvimento dos estados nacionais em si. A busca pelo estabelecimento de um idioma oficial e nacional em cada reino, um fator que desse uma unidade fora a religião, a fé cristã. Lá na Idade Média era o único fator de unidade entre esses feudos. Agora, cada um falando uma língua, unificada, dava uma unidade maior a cada estado nacional. A formação da corte, com a hierarquização de cargos e ampliação do funcionário, dos funcionarismos
público, né, para administrar o reino, a criação de um sistema jurídico unificado no reino, né, atrelado aos interesses da nobreza e da burguesia, claro. E aí, com a crise do sistema feudal, ali na Baixa Idade Média, entre o século XI e o século XV, o crescimento demográfico, né, foi um outro fator, né, que ocasionou o surgimento desses estados nacionais. O surgimento da burguesia, o desenvolvimento do comércio, né, a partir da expansão das rotas marítimas, né, os países europeus foram criando seus próprios modelos de centralização política, aonde o rei tornou-se, né, uma das figuras mais importantes. Ao lado da igreja, né, que não perde a importância, ali após o período do feudalismo e dessa nova classe que surgia, a burguesia. Junto a isso, as ideias mercantilistas, né, dos quais estavam ali imbuídos os novos mercadores, né, comerciantes e profissionais burgueses, aceleraram ainda mais o nascimento de um novo sistema econômico, né, o capitalismo primitivo, né, chamado ali de mercantilismo. Antes de mais nada, né, a gente deve ter em conta, né, que esse sistema que surgiu tratava-se, né, desse capitalismo primitivo, né, um pouco diferente desse capitalismo que a gente tem hoje em dia. Estava ali pautado, né, nos ideais do lucro, né, no monopólio comercial, o protecionismo alfandegário, né, a proteção da economia pela entrada de produtos estrangeiros, o metalismo, né, o acúmulo de metais preciosos, né, os quais levavam aí à introdução, né, e a cunhagem de moedas. Quando a gente fala de um capitalismo, a gente fala do metalismo, né, do mercantilismo, a gente fala de um capitalismo primitivo, um capitalismo embrionário. A gente fala dessa transição. Então percebam que para que houvesse aí uma conjuntura necessária para a formação desses estados nacionais, foram necessários, né, alguns fatores que unificados possibilitaram esse surgimento desses estados. Ali, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o crescimento demográfico, né, a população cresceu de maneira exorbitante, de forma que os feudos, né, aquelas propriedades rurais já não comportavam mais todas essas populações. A gente viu aí a questão das cruzadas, né, aonde a maioria dos senhores feudais, né, dos nobres, né, que eram os cavaleiros, né, eles iam lá em busca de retomar a Terra Santa, Jerusalém, para a cristandade, acabaram criando ali um relativo abandono, né, do poderio local, a gente pode dizer assim. O surgimento aí do comércio, né, o aumento do comércio, né, o renascimento comercial, o renascimento urbano, né, com esse crescimento demográfico, as pessoas foram migrando para essas cidades e, né, já não comportavam mais aquele antigo sistema. Porque vamos lembrar aí que o feudalismo, né, a Idade Média, era um período de ruralização, é um período extremamente rural e era um período fragmentado. Quando você começa uma nova dinâmica, que ela é urbana, então muda-se, né, a lógica de poder também e a necessidade de um poder centralizado. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A união dos interesses políticos dos reis e os interesses econômicos da burguesia, né, dos burgueses, foram essenciais para: letra A, formação das monarquias ou estados nacionais; letra B, formação de novos feudos; letra C, formação de novas igrejas; ou letra D, formação de novas cidades. Pensando um pouquinho na resposta, vamos lá. A resposta correta é a letra A, né? A formação das monarquias ou estados nacionais. Vamos lá, para mais uma questão. As monarquias nacionais ocorreram durante o período: letra A, Alta Idade Média; letra B, Baixa Idade Média; letra C, Idade Antiga; ou letra D, Idade dos Metais. Vamos pensar aí um pouco na resposta. A resposta correta é a letra B, a Baixa Idade Média. A formação dos estados nacionais ocorre justamente aí na Baixa Idade Média, que é o período de declínio, né, do período chamado de feudalismo, né? A gente tem aí a passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna. É nesse período que são formados os estados nacionais. A gente observa, né, o primeiro estado nacional aí a se formar
o Estado português, seguido aí pela Espanha, observando uma característica importante, a expulsão dos mouros. A gente falou aí na aula sobre as cruzadas, né? Os europeus foram até Jerusalém para retomar, né, a Cidade Santa. Acontece que, nesse processo, os muçulmanos vieram guerreando e acabaram invadindo, né, a Europa, chegando, né, até as extremidades, como, por exemplo, a Península Ibérica, ali onde está localizada ali Portugal e Espanha. E a expulsão desses muçulmanos desse território foi primordial para que se formasse, né, para que se conseguisse consolidar essa centralização de um poder, essa formação de um Estado nacional. Talvez, né, sem essa expulsão, haveria aí um atraso de alguns séculos, né? Importante lembrar também que o Estado português, né, sendo o primeiro a se formar, foi o primeiro também a se lançar, né, nas expansões marítimas aí, né, e inicia esse processo aí de navegações, né, e também seguido pela Espanha, né, vão iniciar aí o processo, também parte, né, de características desses estados nacionais, de colonização de novos mundos. Então, meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.